Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vim responder mais uma tag literária para vocês. Fazia muito tempo que eu não respondia nenhuma e tava com saudade, então tô aqui para responder. O nome da tag de hoje é tag Docinho de Festa, que foi a Ju Cirqueira quem criou. Então eu amei as perguntas e aí eu vim aqui para responder para vocês, tá bom? Se você já gosta de tag, já deixa o like, tá? E comenta aqui embaixo. Vamos às respostas. Primeira pergunta. Brigadeiro. Clássico que sempre tem e todo mundo gosta. Um livro clássico que caiu no gosto popular. Para essa primeira pergunta, eu separei Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. E eu acho que eu nem preciso justificar, né? Esse livro da Austen é um clássico, né? E, tipo, as gerações vai passando, todo mundo lê. E realmente caiu no gosto popular. Não tem quem não conheça essa obra, né? Seja pelo livro ou até pelo filme. E realmente caiu no gosto popular porque ele é maravilhoso. Então, assim, se você ainda não conhece, por favor, conheça, né? Se você não quer ler o livro, pelo menos assista ao filme, porque são bem semelhantes. Segundo, Beijinho, outro clássico, um docinho de coco. Um livro clássico que é um amorzinho. Para essa categoria, eu escolhi mais um da Jane Austen, que é Persuasão. Eu li esse livro faz um pouquinho tempo e, enfim, eu fiquei apaixonada. A história é muito bonita. Você se identifica muito com a protagonista, pelo menos eu me identifiquei muito, eu me senti na pele dela. E ele é um amorzinho, é muito fofo, é muito bonita a história, é muito comovente. Então, um clássico aí que é um docinho de coco é Persuasão, também da Jane Austen. Terceiro, Cajuzinho. Nem todo mundo gosta, mas não pode faltar. Um livro que você não viveria sem, apesar de não ser o queridinho das pessoas. Bom, para essa categoria eu escolhi 50 Tons de Cinza. Não que eu não vivesse sem, né? Eu acho que a gente vive sem qualquer livro. Mas é que ele realmente não é o queridinho das pessoas. Muita gente fala mal, muita gente julga e critica. Tem gente que nem conhece a história e entra no bolo para criticar, né? Mas eu gosto muito da história, eu gosto muito da trama, gosto da evolução dos personagens, do Christian, da Anastácia. Então eu não viveria sem, porque eu realmente tenho um apego com essa história aqui. Então, pra Cajuzinho, 50 Tons de Cinza. Gente, se tiver algum barulho, algum ruído, é porque assim, eu moro perto de uma estação de trem, então o trem não respeita quando eu tô gravando, tá? Então se sair algum ruído, vocês me perdoem aí, porque não tem como eu pedir pra ele não passar, tá? Beleza. Quarto, Olho de Sogra. Quem gosta só quer ele. Um livro que é difícil de gostar, mas quando gosta, espalha a palavra. Para essa categoria, para essa resposta, eu escolhi o livro do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Por quê? Por ser um livro clássico, não é todo mundo que curte, não é todo mundo que, gosta e que tem como seus queridinhos, mas quando você gosta, realmente ele dá a palavra e ele honra o nome. E eu poderia colocar qualquer um do Machado aqui, tá? Mas aí eu escolhi o Memórias Póstumas de Brás Cubas para o Olho de Sogra. Quinto é o Quindim. Quando bem feito, fica perfeito. Um gênero que precisa ser feito com cuidado. Bom, eu acho que qualquer gênero precisa ser feito com cuidado, né? Mas para o Quindim, para essa categoria, eu escolhi o thriller psicológico ou ainda os suspenses, né? Porque eu acredito que ele realmente precisa ser feito com cuidado, senão fica uma coisa assim muito sem graça, tem uns medinhos assim sem graça e perde ali aquele ânimo de você ler. Então eu acho que thriller psicológico precisa ser feito com muito cuidado. Sexta categoria, Camafeu de Nozes. Odiado por uns, amado por outros. Um livro que é divisor de lados. Divisor de lados. Para essa categoria, eu escolhi O Duque e Eu, da Julia Quinn. E por quê? Porque quem conhece os Bridgertons, quem já leu a história, ou pelo menos assistiu a série, sabe que tem uma cena bem polêmica aqui neste livro. E isso acaba dividindo as pessoas. Tem quem ame, tem quem odeie e julgue o livro todo, toda a história por conta disso. Eu sou a que ama, tá? Independentemente dessa cena. Eu sei que a Júlia escreveu há mais de 20 anos, né? Foi em 2000, se eu não me engano. Na época, a gente tinha uma outra visão, né? Era um outro mundo mesmo. Não se discutiam certas coisas. A época em que se passa o romance é no século XIX. Então, assim, tudo contribui para que a gente passe um pano ali para o que aconteceu. Não que eu ache certo, né? Só que realmente eu acho que a gente precisa, antes de ler um livro, entender o contexto em que se passa a história, o contexto em que foi escrita a obra, pra gente poder julgar, assim, com consciência. Então, pro Camafeu aí, fica O Duque e Eu. Até rimou.
Sétima categoria, palha italiana. Com biscoitos na massa é um brigadeiro reinventado. Um livro contemporâneo que poderia ser um livro clássico. Bom, para essa categoria aí de palha italiana, eu escolhi o livro Um Dia, né, que é um romance aí contemporâneo, tá? Mas que eu acho que poderia sim ser um clássico. Ele tem uma história muito bonita. Acredito que a maioria das pessoas conhecem a história de Um Dia. Então, por tudo, né, que ele representa, acho que sim, ele merecia ser um clássico. Oitava categoria, Bicho de Pé. Um brigadeiro rosa que as crianças adoram. Um clássico infantil que todas as crianças deveriam ler. Para essa categoria, eu não tenho um livro infantil que eu possa mostrar aqui para vocês, mas eu sugeriria nessa categoria O Pequeno Príncipe ou até Matilda. Né? Eles são dois livros clássicos que toda criança deveria conhecer, né? Principalmente para se apaixonar e entrar nesse universo da leitura. Então, se você tem filho, filha, sobrinho, sobrinha, sei lá, uma amiga que tem um filho e quer incentivar a leitura, eu indicaria esses dois livros aí clássicos infantis. Nona, Casadinho. Se um docinho é pouco, junta dois e coloca uma cereja no topo. Dois livros que, se lidos em conjunto, fica melhor. Bom, para essa nona categoria, eu escolhi o Como Eu Era Antes de Você e o Depois de Você, da Jojo Moyes. Por quê? Né? Enfim, apesar de eu ter algumas coisas a falar sobre este livro aqui, eu acho que, sei lá, se você lê os dois, você se sente melhor, sabe? Porque você tem um pouquinho de resposta aí para o futuro da nossa protagonista. Então, eu gosto muito quando um livro tem continuação, apesar de passar raiva de vez em quando, né? Lógico, todo leitor nunca tá satisfeito, né, com o final que a autora escolhe, mas eu acho que essa dupla aqui é perfeito, um perfeito casadinho. Se lidos juntos, fica muito melhor, muito mais gostoso. Décima e última categoria, Macaron. Raro e refinado, mas tem o coração de quem experimenta. Um livro com uma escrita mais difícil, mas que vale dar uma chance. Para essa última categoria, eu escolhi O Conto da Aia, da Margaret Atwood, porque esse livro aqui, ele realmente tem uma escrita um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complicada, algumas palavrinhas aí, sabe, do que a maioria aí dos livros que eu trouxe aqui para vocês e do que eu costumo ler. Mas ele realmente ganha o coração de quem experimenta, porque ele é um livro muito incrível. Inclusive, eu já gravei vlog de leitura dele aqui no canal, vai lá conferir, que tá muito legal. E, enfim, ele tem uma história muito boa, muito necessária, que a gente precisa ler, precisa conhecer. E realmente ele é como um macaron. Bom, gente, essa foi a tag de hoje, essas foram as minhas respostas. Quero saber se vocês gostaram, tá? Então comentem aí o que é que vocês acharam. E se quiserem responder também alguma pergunta, o que seria o brigadeiro, beijinho, macarrão, olho de sogra, pode deixar aí que eu vou adorar saber, tá certo? Já pedi no começo, mas vou pedir de novo. Deixa o like nesse vídeo, porque eu sei que tem muita gente que esquece, né? Então vai aí, deixa um like pra me ajudar aí, tá bom? Se você está me assistindo e ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações. Me acompanhem lá no Instagram, @esquina literária. Tem muito conteúdo bom, tem muita fotinha legal, muita dica de língua portuguesa, redação, literatura, etc. Tá? Então vai lá me acompanhar que eu tô te esperando. Um super beijo, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!